Eu lembro de quando o mundo era bem diferente, sabe? Eu nasci e cresci numa fazenda pequena, no interior. A vida lá era bem simples, sem todo esse barulho das máquinas e a pressa que vocês têm hoje. A única pressa que a gente tinha era quando o sol estava indo embora e a gente tinha que correr para dentro de casa antes de escurecer. Não tinha celular, não tinha internet, nem energia elétrica em todo lugar. A gente se virava com o que tinha e com o que sabia fazer. Era tudo bem tranquilo. Quando alguém queria contar uma novidade ou algo sério, escrevia uma carta. A gente se sentava, pegava uma pena e fazia a letra bem bonita, esperando dias para a carta chegar. Isso, claro, se o correio não se atrasasse, porque às vezes demorava. Quando era algo mais urgente, alguém saía de cavalo ou de bicicleta para contar a notícia. A comunicação era bem diferente, né? Mas tinha seu charme, eu acho. Agora, a coisa que marcou mesmo foi a guerra. Foi na época da Segunda Guerra Mundial, eu devia ter uns 15 anos. As notícias chegaram pra gente pelo rádio. Mesmo no campo, todo mundo já começava a falar sobre o que estava acontecendo. Os adultos estavam preocupados, mas nós, as crianças, não entendíamos direito. Sabíamos que algo muito grande estava acontecendo, mas a gente não sabia o que exatamente. Naquele tempo, a gente não tinha telefone fixo, nem nada disso. As notícias de fora chegavam quando alguém vinha até a nossa casa. Eu me lembro de quando um homem chegou cavalgando e contou que os soldados estavam por aí, pedindo comida e ajuda. Ele falava baixo e o medo era muito grande, principalmente porque a gente não sabia o que ia acontecer. Ouvia-se muita coisa pelo rádio, com aquele som chiado, mas não era como agora, quando tudo chega rapidinho. A gente ficava ali esperando, sem saber o que estava acontecendo em outros lugares. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que vi um avião. O céu estava limpo. E de repente apareceu aquele avião. Baixinho, tão baixinho que parecia que ia cair. Fiquei olhando para ele e fiquei com tanto medo, mas também com uma sensação de que era algo do outro mundo. Não era uma coisa que você via todo dia, sabe? Mas, por mais assustador que fosse, a vida continuava. E a gente se ajudava, sabia? Mesmo com toda aquela confusão, o povo do campo tinha uma união danada. Eu me lembro de que, apesar da guerra, a gente ainda se reunia à noite para contar histórias na beira da fogueira. Não tinha videogame, não tinha TV, mas a gente inventava brincadeiras, jogava bola no campo. E as crianças se divertiam com qualquer coisa. Aquela diversão simples. Era o que a gente tinha, mas nunca faltou risada. A televisão só chegou depois que eu já estava casada. Eu e o Pedro, meu marido, compramos uma. Era uma coisa maravilhosa. A primeira novela, eu lembro bem, parecia um sonho, mas ninguém sabia mexer direito. Tudo era novo, e a gente ficava se perguntando como aquilo funcionava. Eu ficava até imaginando o que será que o pessoal da cidade fazia da vida com essas tecnologias todas. Aqui no campo a gente tinha o rádio, que era a nossa ligação com o mundo. E as cartas, claro, era assim que a gente se comunicava. Hoje, com todo esse avanço, celular, internet, tudo o que vocês têm, eu fico pensando, sabe? As crianças de hoje não sabem o que é esperar uma carta chegar, ou o que era a vida sem essa pressa toda. A gente antigamente se comunicava de outra forma. O encontro, a conversa, o abraço, tudo era mais demorado, mas de algum jeito mais intenso. Eu sinto falta disso às vezes, de como as coisas eram mais simples. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o mundo tem que mudar. Não tem jeito, mas eu acho que com toda essa tecnologia, as pessoas talvez tenham perdido um pouco do valor de olhar nos olhos umas das outras, de conversar sem pressa. A gente tem que parar um pouco, olhar ao redor e perceber que no fim, o que realmente importa é o que a gente tem aqui dentro, na nossa história, no nosso coração. Bom, sabe, depois da guerra, a vida não foi fácil. Mas a gente tentou seguir em frente, né? O campo nunca parava. A gente tinha que trabalhar, plantar, cuidar dos animais. Mas o trabalho no campo sempre teve um ritmo diferente. Não tinha pressa. O dia parecia que durava mais. Eu me lembro de quando eu e o Pedro começamos a cuidar da nossa própria fazenda. Era um sonho que a gente tinha, mas também uma responsabilidade enorme. Ah, como era difícil sem eletricidade. A primeira vez que conseguimos comprar um gerador foi uma festa. Não que a energia elétrica fosse comum na nossa região, mas conseguimos. E olha, foi um luxo. A luz elétrica parecia mágica pra gente. Eu me lembro de quando a gente acendeu as lâmpadas pela primeira vez.
O sorriso do Pedro. Ele estava tão feliz que parecia que tínhamos ganhado o maior prêmio do mundo. Mas a vida no campo tinha seus desafios. Principalmente depois que as crianças nasceram. O trabalho dobrava. Eu tive que aprender a fazer tudo de novo, mas com uma família. A maternidade não era fácil, mas era tão cheia de amor. E, os meus filhos cresceram com o coração cheio de histórias e sonhos. Naqueles tempos, a gente não tinha os recursos que vocês têm hoje, mas a gente dava o nosso melhor. Uma coisa que eu nunca vou esquecer é da visita de uma amiga, a Dona Celeste. Ela morava em uma cidade vizinha e a gente se via pouco. Ela chegou um dia e me falou sobre o rádio que estava mudando muito. Eu, curiosa, perguntei o que ela queria dizer com isso. E ela me explicou que estava começando a surgir aquelas rádios grandes, que não precisavam mais de fio. No começo achei aquilo uma invenção, algo que só poderia existir nos filmes. Mas quando chegou o rádio sem fio na nossa cidade, todo mundo ficou maluco. A gente podia ouvir notícias do Brasil inteiro. Foi uma grande mudança. E foi como uma revolução no nosso mundo. Mas sabe o que mais mudou na minha vida? Quando a televisão chegou por aqui. Eu lembro que o primeiro aparelho chegou na casa de uma tia minha, que morava na cidade. Eu, o Pedro e as crianças fomos lá para ver. Nossa, parecia que estávamos assistindo a um filme de Hollywood. Era tudo tão novo, tão emocionante. Mas o engraçado é que mesmo com a televisão em casa, a gente ainda preferia se reunir no final da tarde, depois do trabalho, para contar as histórias uns para os outros. Isso para nós nunca mudou. Eu vi o mundo mudar muito nesses 85 anos. Vi a tecnologia se enfiar dentro das casas, mudar a forma de trabalhar, de se comunicar. Mas também vi as pessoas se afastando umas das outras. Isso para mim foi o maior choque. As pessoas passaram a ficar tão ocupadas com as telas que o tempo de sentar à mesa e conversar desapareceu. Eu percebo isso mais agora com meus netos. Eles têm tudo na palma da mão, mas não sabem mais o que é brincar na rua, com os amigos, ou escrever uma carta à mão. Eu sempre digo para meus netos que por mais que o mundo mude, o que realmente importa é o que a gente leva dentro. O amor, a amizade, os momentos de felicidade simples. Uma carta escrita com o coração, uma conversa sem pressa, uma visita inesperada. Isso é o que faz a vida ter sentido. Depois que os meus filhos cresceram, as coisas começaram a mudar mais rápido. Eles começaram a sair para a cidade, estudar, trabalhar. Eu lembro de quando meu filho mais velho, o José, me disse que queria ir para a cidade grande, estudar engenharia. Eu quase não acreditei. A cidade sempre parecia tão distante de mim. Ele queria ser alguém, fazer história. E eu sabia que ele estava certo em querer buscar mais. Mas no fundo, meu coração de mãe ficava apertado. Como era difícil ver os filhos partindo. Aquele silêncio na casa depois que eles foram embora. Parecia que o campo, que sempre foi tão cheio de risos e de vida, tinha ficado um pouco vazio. O Pedro me olhava e dizia: agora é nossa vez de cuidar um do outro, de descansar um pouco. Mas, na verdade, eu sentia que parte de mim tinha ido embora também. E foi quando o José voltou, depois de anos. Ele estava diferente, claro. Vinha com histórias de coisas que eu não entendia muito bem. Computadores eletrônicos. Eu olhava para ele e parecia que ele estava falando de um mundo distante, tão longe daquele campo que eu conhecia tão bem. E ele trouxe um computador. Naquela época, eu achava que aquilo era coisa de outro planeta. Tentei aprender, claro. Meus netos, quando vinham, me ajudavam a mexer. Eu sentia que tinha que aprender pelo menos o básico para não ficar totalmente perdida. Mas, no fundo, eu sempre senti que o que realmente me fazia bem era o contato direto, a troca de olhar, o abraço. Eu me lembro do dia em que ele me mostrou pela primeira vez a internet. Ele me explicou o que era Google e e-mail, e eu fiquei maravilhada, mas também assustada. E-mail? Como assim uma carta eletrônica? Eu pensava, mas não é mais bonito esperar pela carta chegar pelo correio, com aquele cheiro de papel, de tinta? Eu sei que é loucura, mas ainda sentia uma saudade daqueles tempos, de esperar pela resposta. Com o tempo, percebi que o mundo estava se transformando à minha volta. As pessoas começaram a ter mais pressa, menos tempo para as coisas simples. Vi o movimento das crianças, dos jovens, correndo atrás de um futuro que não fazia mais sentido só no campo. A cidade estava crescendo e o campo, de certo modo, foi ficando para trás.
O comércio na cidade se modernizou. A agricultura mudou com novas máquinas. Mas o campo, no fundo, tinha um ritmo que só quem viveu ali podia entender. Os jovens ficam o tempo todo em seus celulares, enviando mensagens, mas não percebem que, às vezes, a conversa real, a troca de olhar, a companhia, está ali na nossa frente. O Pedro me dizia que a gente tinha que se adaptar às mudanças. Mas eu sempre soube que, por mais que o mundo se transformasse, a essência da vida não mudaria. Eu sempre acreditava que o mais importante era o amor, as memórias que construímos, as histórias que podemos contar. E, de certo modo, a vida no campo me ensinou a ter paciência. Paciência para esperar, para ver as coisas acontecerem no seu tempo. O tempo da colheita, da semente que cresce. A natureza me ensinou isso. Eu e o Pedro, depois que os filhos partiram, aprendemos a dar mais valor àqueles momentos simples. Às vezes, quando os netos vinham, eu ficava feliz de ver que, mesmo com a tecnologia, ainda queriam conversar, ainda queriam me ouvir. E isso me dava esperança. O mundo mudou, sim. Mas a minha memória, o que eu vivi, isso nunca vai mudar. E por mais que as telas dominem o presente, eu sigo acreditando que, no fundo, é a troca de histórias, a convivência, o olhar no olho, que é o que realmente nos faz humanos. À medida que os anos foram passando, o Pedro e eu já estávamos mais velhos. O tempo foi deixando as marcas nos nossos corpos, mas na nossa alma a gente ainda tinha o mesmo espírito jovem. Cada dia que passava, eu sentia mais forte a saudade de como as coisas eram no passado. A vida no campo simples, sem as distrações de hoje. Eu me peguei pensando várias vezes se as pessoas ainda sabiam o valor de parar, olhar ao redor e apenas viver o momento. Eu me lembro de uma tarde quando estava lá no pomar, colhendo umas maçãs. Era uma coisa que sempre me dava paz, aquele cheiro de maçã madura. O Pedro estava na cerca e eu chamei ele. Falei: Pedro, lembra quando a gente plantou essas árvores há tantos anos? Como o tempo passou? Ele olhou para mim e disse: Eu sei, Alice. O tempo vai rápido demais. Mas ainda bem que temos o que lembrar. Aquela frase ficou comigo o resto do dia. Não era sobre o que a gente tinha ou deixou de ter, mas sobre o que a gente viveu e o quanto isso significava. Quando nossos filhos começaram a ter os próprios filhos, eu comecei a ver o campo de uma outra forma. Os netos chegavam e, com a juventude deles, traziam sempre uma energia nova, uma curiosidade que me fascinava. Eles queriam saber como a gente fazia as coisas antigamente, como cuidávamos dos animais sem toda a tecnologia. E eu os ensinava com todo o amor e carinho, porque eu sabia que essas lições seriam valiosas. Não era só sobre a prática, mas sobre o significado por trás delas. O respeito à natureza, a paciência para esperar o tempo certo das coisas e o entendimento de que, no fim, tudo tem seu ritmo. Lembro que numa dessas visitas, o neto mais novo, o Tiago, me perguntou: Vó, como era viver sem celular? Como é que vocês sabiam das coisas? Eu olhei para ele, um sorriso tímido apareceu no meu rosto e disse: Ah, Tiago, a gente sabia o que estava acontecendo porque prestava atenção nas pessoas, nos olhos delas, e porque o mundo não girava tão rápido. A gente sabia porque sentíamos, porque a vida nos dava sinais. E claro, tinha a vizinha que sempre sabia de tudo e nos contava no café. Aquele sorriso dele, enquanto ele pensava sobre isso, me fez ver que, apesar de tudo, as gerações novas ainda podem aprender com a sabedoria do passado. Uma vez, a minha neta Júlia, que adora tecnologia, chegou aqui em casa com um aparelho chamado tablet. Ela estava tão empolgada, mas eu não fazia ideia do que era aquilo. Ela me mostrou várias coisas, dizendo que eu poderia ver filmes, ler livros e até fazer videochamadas com a família. Quando ela me explicou, parecia um milagre. Mas eu falei para ela: Júlia, isso é bom, mas você já percebeu como o mundo lá fora tem ficado tão apressado que a gente se esquece de dar tempo para as coisas simples, como uma boa conversa ou um passeio sem pressa. Ela me olhou com os olhos brilhando e eu sabia que ela entendia, ao menos por um momento, o que eu queria dizer. Eu também percebi que, com o passar dos anos, a forma de conversar mudou muito. Antes as pessoas falavam pessoalmente, se olhavam, se tocavam. Hoje tudo é feito através de mensagens rápidas. E eu sinceramente não sei se isso é bom ou ruim.
Eu sempre gostei de sentir o calor da voz, o tom das palavras, o sorriso que vinha com elas. Às vezes me pego imaginando se a comunicação de hoje não perdeu um pouco do seu valor, do seu significado profundo. Mas como o tempo vai, a gente aprende a se adaptar. E foi o que fizemos. Eu e o Pedro aprendemos a navegar nessas novas ondas, mesmo que a nossa vida ainda seguisse o ritmo do campo, que é mais devagar. Não vou mentir, às vezes sinto falta daquela vida sem pressa, onde cada momento podia ser apreciado com mais calma. Mas de algum jeito o Pedro sempre me dizia: Alice, a vida é o que a gente faz dela. Não importa se é com carta ou com celular. O importante é o que a gente sente no coração. E eu entendi isso como ninguém. Hoje eu vejo o campo de uma forma diferente. Ele é mais silencioso, mais vazio. As terras estão sendo compradas por grandes empresas. E muitos dos nossos vizinhos se mudaram para a cidade. Mas eu ainda gosto de olhar para as árvores, para os campos, e sentir que ali está o meu lugar. Eu me sinto em paz, mesmo que o mundo esteja tão diferente. Eu sei que por mais que a tecnologia tenha trazido muitas coisas boas, o que me faz feliz é o simples, o que vem da terra e do coração. E sabe, quando a vida lá fora parecer apressada demais, eu ainda procuro um lugar quieto para respirar fundo e lembrar. O tempo da colheita, o tempo de esperar o pão assar, o tempo de contar uma boa história. Esse tempo nunca vai perder a importância para mim. Isso ninguém pode tirar. Às vezes, quando o vento começa a soprar forte e eu escuto o som das folhas das árvores, parece que o tempo volta, sabe? Eu fecho os olhos e me lembro de todos aqueles anos em que vivemos no campo. Sem pressa, sem a correria de hoje. Mas ao mesmo tempo não posso negar que a vida foi mudando. E a gente teve que mudar junto, um passo de cada vez. Lembro de uma vez, depois que o Pedro faleceu. Ah, como foi difícil. Não tinha mais aquele sorriso dele no café da manhã. Nem a risada alta quando ele tentava consertar alguma coisa na casa. Eu sentia um vazio tão grande, tão profundo. Mas eu sabia que a vida continuava. Foi nesse momento que eu comecei a entender, de verdade, a importância de estar presente no presente. O Pedro, com seu jeito tranquilo, sempre dizia: a gente vive cada dia como ele vem. E no fim, é isso que faz a vida valer a pena. E foi isso que me manteve firme. Foi aí que eu decidi escrever um diário. Não sabia por onde começar, mas queria deixar algo para os meus filhos e netos. Queria que eles soubessem como foi a minha vida no campo. O que a gente enfrentou, o que a gente viveu, os momentos felizes e até os mais difíceis. Cada página era como se eu estivesse conversando com ele, contando tudo o que eu tinha aprendido e, quem sabe, ajudando os outros a compreender o que realmente importa na vida. E olha, o engraçado é que, com o tempo, comecei a me dar conta de que muitas das coisas que as pessoas hoje estão correndo atrás, eu já vivi e sei que não são tudo. O que vale mesmo são os sentimentos, as memórias. Porque, no fim, o que fica é a essência do que você construiu. E isso não tem nada a ver com quantidade de coisas ou de tecnologia. É a relação com as pessoas, o carinho, os pequenos gestos. Os meus netos sempre me pedem para contar histórias de quando eu era mais jovem. Eles querem saber como era o mundo antes da tecnologia tomar conta. Eu falo para eles sobre como era a vida, as dificuldades, as alegrias. Como a gente sabia que o tempo estava passando porque as estações do ano estavam sempre lá, marcando nosso ritmo. Eu lembro de quando, em dezembro, o campo ficava mais quente e a gente sabia que a colheita estava perto de terminar. Essas pequenas coisas, esses sinais da natureza, como é bom lembrar delas. Eu também falo sobre o tempo da guerra, sabe? Sobre como, apesar do medo, o povo se uniu para ajudar uns aos outros. Não havia redes sociais para divulgar nada, mas a solidariedade, essa não faltava. Era assim que a gente se protegia, se cuidava. Eu me lembro de quando a gente ouvia o rádio e a gente se olhava preocupado, tentando entender o que ia acontecer com o nosso país. Era um tempo de muita incerteza, mas também de muita força. O mundo estava em pedaços, mas a gente se unia para reconstruí-lo. Eu me sinto grata por ter vivido isso, por ter sido parte de um momento histórico. Mas a vida segue, né? Hoje vejo meus filhos com os netos e sei que o mundo deles é bem diferente. Eles têm tudo ao alcance das mãos, mas às vezes me pergunto se eles sabem o valor de um dia tranquilo,
Sem pressa, sem tantas distrações. Eu sei que eles são felizes, mas eu sinto que, de vez em quando, eles precisam desacelerar, respirar, sentir o vento no rosto como eu sentia quando era jovem. E, no fundo, é isso que quero para eles. Que eles nunca esqueçam a beleza da simplicidade da vida. Eu também vejo como o mundo está cada vez mais conectado. Mas, ao mesmo tempo, vejo as pessoas mais distantes umas das outras. Elas trocam mensagens, mas se perdem no olhar, no toque, na presença. Lembro de uma vez, quando minha neta Camila me disse que sentia falta de quando a gente se reunia na sala para conversar, para ouvir histórias. E, por mais que ela vivesse nesse mundo tão moderno, ela também sabia que aquela conexão verdadeira, aquela conversa sem pressa, tinha algo que nenhum celular ou computador poderia oferecer. Eu sei que a vida vai continuar mudando. O campo vai ser diferente e a cidade vai se expandir mais ainda. Mas enquanto eu puder, vou continuar vivendo aqui, do meu jeito. Vou continuar ensinando aos meus netos que a pressa nem sempre é a melhor companhia. Que a vida é feita de pequenos momentos que fazem toda a diferença. Eles podem viver o mundo tecnológico, mas no fundo, é o que temos de humano, de verdadeiro, que vai nos fazer lembrar que a vida tem um propósito maior. Ela sorriu, olhando para o horizonte, como se visse algo além das palavras que tinha dito. Eu só espero que, ao contar minha história, meus netos e bisnetos entendam que, embora o mundo mude, algumas coisas sempre serão as mesmas. A importância do amor, da família, da terra e das memórias que guardamos no coração. Ah, meu filho, tem umas histórias do campo que são difíceis de acreditar. Mas vou te contar uma que, se não fosse a lembrança de tanto tempo atrás, eu quase juraria que foi ontem. Eu sempre gostei de criar uns animais no quintal. Tinha galinha, pato, até um porquinho. Um porquinho gordo que a gente chamava de Tico. O Tico era meio bagunceiro, viu? Um porquinho travesso que não podia ver um buraco na cerca, que saía fuçando por tudo. E o problema é que ele adorava fuçar nas roças dos vizinhos. Digo, o campo tem disso, né? A gente cria os bichos com carinho, mas depois é complicado quando eles começam a invadir o terreno alheio. Um dia, o Tico, como de costume, escapou do chiqueiro e começou a fuçar na roça do seu Manuel, nosso vizinho. O seu Manuel sempre foi um homem muito tranquilo, mas também muito orgulhoso da roça dele. Era uma roça de feijão, bem arrumada, e ele cuidava dela como se fosse um filho. Quando viu o porquinho lá, mexendo nas plantinhas dele, ficou doido da vida. Ele veio até a minha casa, já com a cara amarrada, e disse: Alice, vem aqui ver o que seu porco fez na minha roça. Tá acabando com o feijão. Eu corri até a cerca e lá estava o Tico, todo sujo, fuçando na roça do seu Manuel, mexendo nas plantinhas de feijão. O homem estava irado, e eu sabia que ele não ia deixar barato. Ele me olhou com aquela cara de poucos amigos e disse: Alice, esse porco de você está me dando mais trabalho que um homem. Se ele entrar mais uma vez na minha roça, eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu tentei acalmar o homem. Falei que ia pegar o Tico e arrumar tudo, mas ele não estava querendo ouvir. Já te avisei, Alice. Eu, com aquele meu jeito tranquilo, voltei para casa, peguei o Tico e arrumei o cercado. Ele tinha feito uma bagunça, mas eu ia corrigir tudo. No fim, já estava achando que a coisa ia acalmar. Mas o seu Manuel não ia deixar passar assim. No dia seguinte, ele apareceu de novo na minha porta. Dessa vez com a cara mais fechada ainda. Alice, o seu porco tá na minha roça de novo. Agora é demais. Eu só olhei para ele e falei: vou dar um jeito no Tico, seu Manuel. Ele vai ficar preso. Mas ele, furioso, olhou para mim e disse: não quero mais saber. Esse porco tá fora de controle. Foi quando ele fez algo que me pegou de surpresa. No fim da tarde, fui até a roça dele para pedir desculpas. Levar umas frutas, tentar apaziguar as coisas. Quando cheguei lá, vi o Tico deitado, quieto. O seu Manuel, com uma faca nas mãos, tinha ido lá e tinha matado o porquinho. Eu não sabia o que fazer. O Tico era um porquinho travesso, mas ele não merecia isso. Fiquei furiosa, mas sabia que não ia resolver nada brigando. Então voltei para casa, mas o peito estava apertado. O homem tinha ido longe demais. E agora eu tinha que pensar no que fazer. Passei o dia seguinte sem saber o que fazer com aquela raiva guardada. Até que no fim da tarde decidi ir até a casa do seu Manuel. Cheguei lá e ele estava na varanda com a expressão cansada. Eu olhei para ele e falei: seu Manuel,
O que você fez foi errado. O porquinho era meu, sim. Mas não precisava disso. Se você quisesse, a gente teria resolvido de outra forma. O seu Manuel olhou para mim, com aquela cara de sempre, e disse: Alice, eu sei que fui longe demais, mas não dava mais para conviver com aquele porco fazendo bagunça na minha roça. Eu pensei que assim resolveria. E sabe, meu filho, foi aí que eu percebi que no campo as coisas são assim. Não tem muito de ficar por cima, de ser quem manda. No fim, é tudo sobre respeito. Aquele foi o momento em que entendemos que, entre vizinhos, a gente tem que saber até onde ir, mas também até onde deixar as coisas se resolverem sozinhas. Naquela tarde, o seu Manuel e eu conversamos um bom tempo. Não brigamos mais. Eu sabia que ele não queria fazer mal, mas que, no fundo, a raiva e o orgulho tinham falado mais alto. Mas a lição que ficou foi que, no campo, a vida é cheia de altos e baixos. E a gente sempre vai encontrar um jeito de se entender. Então, meus filhos, essa foi só uma das muitas histórias da minha vida. O campo, a guerra e tudo o que a gente enfrenta nos ensina a ser forte, a não desistir nunca. Se você gostou de ouvir um pouquinho da minha história, não esquece de deixar aquele like, porque assim você me ajuda a continuar contando mais das minhas memórias. E se você quiser ouvir mais histórias de como era a vida lá atrás, se inscreve no canal, porque tem muito mais por aqui. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima história, se Deus quiser. Fiquem bem.